A terapia cognitivo-comportamental nos apresenta a hierarquia cognitiva. Dela fazem parte os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. Já é importante você entender que quando eu falo de hierarquia cognitiva, não se trata daquilo que é mais importante, mas daquilo que é mais fácil ou difícil de ser modificado. E hoje eu vou falar para você nesse vídeo sobre as crenças intermediárias, então fica comigo até o final. Muito bem, as crenças intermediárias estão entre os pensamentos automáticos e as crenças centrais, certo? Eu fiz um vídeo sobre pensamentos automáticos, eu vou deixar linkado no card, então no final desse vídeo você consegue assistir o vídeo sobre pensamentos automáticos. As crenças intermediárias, elas estão aqui na parte do meio do iceberg. O iceberg é uma ilustração que nós utilizamos para representar o nível de profundidade dessas cognições. Então, aqui no meio, digamos que já é o momento em que as coisas ficam mais difíceis de serem modificadas, de serem acessadas, enquanto os pensamentos automáticos estão na pontinha desse iceberg. Essas classes de crenças, que são as crenças intermediárias, são representadas por atitudes, regras e pressupostos. O que é isso na prática? Vamos imaginar aqui o exemplo de João. Digamos que João ele quer muito paquerar Maria, só que ele tem um problema em relação a si mesmo, ele tem algumas crenças aí bem disfuncionais que fazem com que, no momento em que ele vai tomar alguma atitude, ele trave. Então, vamos pensar como seriam essas regras de João, essas atitudes, esses pressupostos desenvolvidos por ele. Então, digamos que João, ele tem, em relação à atitude dele, ele sempre pensa que é terrível falhar. Então, ele não suporta a ideia de falhar quando vai paquerar Joana, paquerar Maria. Até já troquei o nome da personagem. Ele tem essa ideia de que é terrível falhar, mas só que com toda certeza, essa crença de João não está relacionada apenas à paquera. Talvez ele pode até, inclusive, ter, digamos aqui, uma ansiedade social, algo que intensifique essa crença, mas a crença intermediária vai fazer com que João leve isso para a vida inteira. Então, ele vai desenvolver, além dessa atitude, também a regra de que desistir, de que ele deve desistir se um desafio parecer muito grande. Então, antes dele tomar a atitude e falhar, o que ele já pensa? A melhor coisa que eu posso fazer é desistir. E aí eu quero que você entenda que quando eu estou falando de crença intermediária, eu estou me referindo a comportamentos que você vai desenvolvendo ao longo da vida, tá certo? E aí João, ele dificilmente ele vai tentar, porque ele já acredita que é terrível falhar e ele já criou para ele a regra de que se um desafio parece muito grande, a melhor coisa que ele tem a fazer é desistir. Como consequência, João nunca vai tentar. Se ele já acredita que o desafio é grande, ele já para no meio do caminho. Pressupostos de João. Se eu tentar fazer alguma coisa difícil, vou falhar. Se eu evitar, ficarei bem. Então, ele percebe que existe uma recompensa em desistir, porque ele já foi criando a ideia. Se eu tentar, eu vou falhar. Então, se eu evitar, eu vou ficar bem. Isso porque a ansiedade de João, ela aumenta à medida que ele se expõe a situações que ele considera difíceis demais. Então, as crenças intermediárias geralmente vão se apresentar, né, vão se apresentar nesse padrão de se. Então, quando você perceber que você já criou algumas ideias aí bem enraizadas de que se você fizer tal coisa, então vai acontecer tal coisa, você já percebe que isso é uma crença intermediária. Ela vai acabar, entre aspas, muitas aspas, te protegendo de falhar, como é o caso de João, te protegendo de sentir uma ansiedade maior, de sentir algo que você já tem a ideia de que não vai suportar.
Então, essas crenças intermediárias, elas vêm como atitudes, como regras, como pressupostos. Eu acho que eu já falei, mas eu quero reforçar. Eu gosto muito de citar crença intermediária como a parte dos comportamentos, tá? Ela também vai aparecer em formato de pensamento, mas ela se manifesta, porque se eu acredito muito que se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa e é algo ruim, eu vou começando a entrar num padrão de evitação muito significativo. Talvez agora você esteja se perguntando, mas Psi, como surgem as crenças intermediárias? Elas vão permanecer para sempre na nossa vida? Vou contar para você, mas antes vou te pedir o seu like. Deixa o like nesse vídeo para eu entender que fez sentido, que você gostou e que eu devo trazer mais conteúdos relacionados à terapia cognitivo-comportamental. E também vou pedir para você se inscrever nesse canal se você quer aprender mais sobre a TCC, sobre transtornos, tudo baseado em evidência científica. Aqui é o seu lugar. Então, deixa o seu like e se inscreve. Então, a dúvida que não quer calar: como surgem as crenças centrais? Desde os dos primeiros estágios de vida, nós vamos desenvolvendo estratégias para lidar com o nosso ambiente, para funcionar, digamos, de uma maneira adaptativa. Então, o que acontece? A interação genética com a interação do ambiente, tudo isso juntinho vai criando as nossas crenças intermediárias. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade social, ela já tem a predisposição genética, digamos que o pai ou a mãe tem esse transtorno, e ela também convive em um ambiente onde o pai e a mãe dizem para ela o tempo todo: você não deve sair de casa, o mundo é perigoso, lá fora as pessoas vão te machucar. Essa criança também ela pode ter crescido com os seus pais ali proibindo ela de interagir socialmente com outras crianças. Então, eu já atendi muitos casos de pacientes que não podiam sair de casa, não podiam brincar. Isso vai gerando em você as suas próprias regras, os seus próprios pressupostos, baseados nessas experiências que você teve, certo? Então, quando você chega na fase adulta, tudo que você sabe é que o mundo é perigoso e se você sair de casa, então você vai sofrer, então alguém vai te machucar, porque o mundo é perigoso. Olha o se, então. Então, essas regras, elas começam a surgir. Baseado nisso, você deixa de sair de casa, você evita interagir com as pessoas, percebe? Então, é desse processo de interação da genética com a interação social que as suas crenças, as nossas crenças intermediárias, elas vão sendo formadas. Psi, elas permanecem para sempre? Não. Se você fizer um tratamento, fizer um acompanhamento baseado em terapia cognitivo-comportamental e a sua psicóloga souber conduzir muito bem esse processo, essas crenças elas vão sendo modificadas, tá? Apesar de serem a parte do meio do iceberg, que é um pouco mais complexo de ser modificada, à medida que se trabalha os pensamentos automáticos, essas crenças intermediárias vão sendo modificadas de maneira indireta, tá certo? Então, é um processo que, à medida que o trabalho vai sendo bem feito, as crenças elas vão sendo modificadas, você vai percebendo que tem coisas que estão bem disfuncionais, então essas crenças disfuncionais, desadaptativas, eram crenças que inicialmente elas estavam ali para te proteger. Mas será que é saudável pensar que o fato de eu sair de casa com toda certeza vai acontecer alguma coisa ruim, eu vou me machucar e o mundo é perigoso dessa forma? Será que isso é funcional? Será que aquela crença de João é funcional, de acreditar que se ele tentar alguma coisa difícil, com certeza ele vai falhar e por causa disso ele deixa de tentar? Percebe como as crenças intermediárias, elas interferem muito na nossa vida, elas estão o tempo inteiro dizendo pra gente o que é que a gente deve fazer, o que é que a gente não deve fazer. Isso é muito complexo. E também é importante entender que essas crenças, elas estão respondendo às crenças centrais e elas influenciam diretamente os pensamentos automáticos. Estão todas interligadas, trabalhando ali em conjunto, inicialmente com a proposta de te proteger, mas geralmente é muito desadaptativo, é muito problemático e você precisa aprender como isso funciona
para poder sair deste ciclo. Então, para resumir, eu gosto de pensar que as crenças intermediárias são a forma de expressão entre o pensamento automático e as crenças centrais através dos comportamentos, tá bom? Então, o que você faz, que você está sempre fazendo ali, virou uma regra na sua vida, sem dúvida, é a sua crença central, as suas crenças intermediárias, desculpa. Central ainda não. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, mas eu só vou fazer se você deixar muito like nesse aqui e eu conseguir entender que sim, você gostou desse vídeo, eu estou conseguindo te ajudar a entender o universo da terapia cognitivo-comportamental. Também não esquece de se inscrever no canal e me acompanhar. Se cuida!